Hoje nós vamos começar com a introdução do livro de Daniel. O grande físico Isaac Newton uma vez disse: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 antes de Cristo, mas tem um significado específico para o tempo do fim, que é o tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, meus queridos, é importante estudar o livro de Daniel, porque ele tem aplicação específica para os dias em que nós estamos vivendo. Vejam o que está escrito no livro Testemunhos para Ministros, página 113. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequel, rio Tigre, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. E ainda diz no mesmo livro: quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro, ou seja, o livro de Daniel, o que este livro significa para nós, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Testemunhos para Ministros, página 113. O grande reavivamento ainda não ocorreu. Isto demonstra que o livro ainda não foi entendido. Porque quando compreendermos o que este livro significa, haverá um grande reavivamento. Se estamos esperando um reavivamento, virá em resultado da compreensão e do estudo ardoroso das profecias de Daniel e de Apocalipse. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Nunca mais você será o mesmo. Você será uma pessoa incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver. As portas abertas no céu, mencionadas por Ellen White, Deus nos daria vislumbres desta porta aberta no céu ao estudarmos as profecias de Daniel e de Apocalipse. E que portas abertas no céu são estas? O Apocalipse fala em 2 lugares das portas abertas. O Apocalipse fala em Apocalipse 3, verso 8, de uma porta aberta, e fala também em Apocalipse capítulo 4, verso 1, de uma porta aberta. Você tem que trazer a sua Bíblia e vamos ler a Bíblia, tá bom? Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e o verso 8. Lá vamos ver sobre a porta aberta. As portas abertas mencionadas no livro Testemunhos para Ministros, na página 114, elas estão primeiramente em Apocalipse 3, verso 8. Eis aqui que diante de ti pus uma porta aberta. E isto está na igreja de Filadélfia, na carta que Deus escreveu à igreja de Filadélfia. Deus falou: pus diante de ti uma porta aberta. A igreja de Filadélfia durou do ano de 1798 ao ano de 1844. Esse foi o período da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. Porém, Filadélfia começou em 1798, quando iniciou o tempo do fim. E vai então até 1844. Neste período de 1798 a 1844, nesta carta que Deus escreveu em Apocalipse 3, verso 8, ele diz: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Então a porta aberta que estava diante da igreja de Filadélfia era a porta que se abriria, ou que se abriu em 1844. Em 1844 se abriu uma porta. Que porta se abriu em 1844? A porta do santuário celestial se abriu em 1844. Em 1844, 22 de outubro, Jesus Cristo passou do santo para o santíssimo. Abriu-se a porta que deu a visão do Santíssimo, do trono de Deus e de 24 outros tronos ao redor do grande trono de Deus. Esta porta aberta foi colocada diante da igreja de Filadélfia, que terminou em 1844. Em 1844 começou a igreja de Laodiceia, que está vivendo no tempo da porta aberta. A porta de Apocalipse 4, verso 1, abra a sua Bíblia. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. É a mesma porta. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe
sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, queridos, no Apocalipse, o profeta João viu em visão a história da igreja cristã em 7 episódios. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse mostra a história das 7 igrejas, a história da igreja em 7 capítulos. E quando chegou o capítulo de Filadélfia, que é o penúltimo, Deus disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Quando chegou o período de Laodiceia, Deus falou para João: vem aqui e eu vou te mostrar. E ele viu a porta aberta. Então a porta aberta tem a ver com 1844. O santuário celestial é o tema principal do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Quem não entender a doutrina do santuário, não entenderá também Apocalipse, nem Daniel. Primeiro você tem que entender a doutrina do santuário, para depois entender as profecias de Daniel e de Apocalipse. Portanto, queridos, a interpretação correta das profecias de Daniel não pode ser dada se não for através de uma compreensão do santuário. Muitos teólogos viveram antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista surgiu em 1844. Antes, muitos teólogos fizeram interpretações de Daniel, interpretações do Apocalipse. Mas são interpretações truncadas, são interpretações incompletas, porque antes de 1844 a porta não estava aberta. Como é que poderiam ter uma compreensão do santuário celestial se a porta estava fechada? Não era tempo para entender o santuário celestial antes de 1844, tá certo? Mesmo que quisessem entender, não conseguiriam entender, porque a porta estava fechada. Existem verdades na Bíblia chamadas verdades presentes. Na Bíblia existem verdades para todos os tempos e todas as eras. Os 10 mandamentos, por exemplo, né? Mas existem verdades chamadas verdades presentes, que são verdades para o tempo do fim, que não poderiam ser entendidas antes. E a verdade do santuário celestial, que foi lançada por terra, permaneceu pisada e lançada por terra durante tempos, até que em 1844 abriu-se a porta e jorrou luz do santuário celestial sobre a humanidade. E surgiu na terra um movimento explicando o santuário celestial. O movimento adventista do sétimo dia surgiu em 1844, explicando a doutrina do santuário celestial. Explicando qual é essa porta aberta. E quem entrou por essa porta aberta. E por que Jesus entrou pela porta aberta em 1844. Este foi o movimento adventista em 1844. As coisas reveladas a Daniel, diz no livro Testemunho para Ministros, página 114. Testemunhos para Ministros, página 114, diz: as coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João. Estão percebendo? O que foi revelado para Daniel, Daniel não entendeu tudo o que ele escreveu. Por isso Deus disse: sela. O livro de Daniel foi um livro selado. Mas a parte selada de Daniel não foi o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A parte selada do livro de Daniel não tem a ver com a sucessão dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Essa não é a parte selada do livro de Daniel. A parte selada do livro de Daniel e que ele não conseguia entender é do capítulo 8 para frente. Quando ele realmente perdeu o sono, ficou sem comer e não havia quem entendesse a profecia do capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs. Isso realmente fez com que Daniel queimasse a pestana, não é? Porque ele não entendia. E Deus disse a Daniel: esta profecia é para o tempo do fim. Daniel não entendeu, porque não era para o tempo dele. Mas o tempo do fim começou biblicamente em 1798. E a partir de 1798, eles começaram a estudar as profecias de Daniel. Mas a compreensão do santuário celestial surgiu em 1844, após a decepção de 22 de outubro de 1844. Aí, com a decepção, o movimento adventista, tentando entender a razão da decepção. Por que Jesus não voltou em 1844? Se é que a profecia acabou em 1844, as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, terminaram em 1844. Por que Jesus não voltou? E buscando com oração e com jejum entenderam que
que em 1844 não era a data da volta de Jesus, mas era a data em que Jesus Cristo passaria do Santo para o Santíssimo. Assim como no santuário da terra, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo, também Jesus Cristo, que quando morreu e subiu ao céu, começou a trabalhar como nosso sacerdote e advogado. Um dia, ele se tornaria nosso juiz e começaria o processo de julgamento, o juízo celestial. E isso ocorreu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Razão porque a porta se abriu e Jesus passou do Santo para o Santíssimo e recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. Queridos, as visões, portanto, reveladas a Daniel, foram mais tarde completadas por João no Apocalipse. Se nós estudarmos o Apocalipse, tentando entender a parte selada de Daniel, nós vamos entender. Se nós estudarmos o Apocalipse, desligando o Apocalipse da parte selada de Daniel, não vamos entender, porque o Apocalipse é o desselamento do livro de Daniel. O livro de Daniel, a parte selada, foi aberta e desselada no Apocalipse. Então os dois estão intimamente ligados. Qual é a parte que foi selada de Daniel? Capítulo 8, 9, 10, 11, 12. E o capítulo 8 até o 12 de Daniel está concentrado, centrado no santuário celestial. Agora, o livro do Apocalipse, irmãos, todo ele, do começo ao fim, está centralizado no santuário celestial. Percebam. Então, os dois estão focando o santuário celestial. O anjo disse para Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versos 9 a 10. O anjo disse para Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Daniel 12, verso 9 e 10. Daniel 12, verso 9 e 10. Os ímpios não vão entender, mas os sábios entenderão. É uma profecia selada, que será desselada no tempo do fim. A promessa de Deus é que os filhos dele entenderiam as profecias de Daniel e de Apocalipse. Agora vejam o que está escrito. Vamos ler agora para vocês, no livro Testemunhas para Ministros, página 114. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Que livro o leão da tribo de Judá abriu? Você abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 5, você vai descobrir qual foi o livro que o leão da tribo de Judá abriu. Apocalipse capítulo 5. Aqui nós lemos, capítulo 5, verso 1. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro é? O livro selado com 7 selos, que estava na mão do Deus Pai, assentado sobre o trono. Não havia quem abrisse o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém habilitado para abrir esse livro. E João chorava, diz aqui o verso 4. Verso 4, capítulo 5 de Apocalipse. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas alguém tinha que abrir o livro. E então o verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! O leão da tribo de Judá morreu e venceu. Ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para poder abrir levar o livro selado com 7 selos. Queridos, então o livro selado com 7 selos que o leão da tribo de Judá, Jesus, abriu, é a parte selada do livro de Daniel. Pegaram a ideia? A parte selada do livro de Daniel, que seria desselada no Apocalipse, é o livro selado com 7 selos que o leão da tribo de Judá abriu. E o livro selado com 7 selos
diz respeito ao santuário celestial. Porque Jesus Cristo viu o trono branco do Pai, capítulo 4, verso 2, né? Capítulo 4, verso 2. Viu um trono branco. Viu também 24 outros tronos. Estão lendo aí na Bíblia? De Apocalipse, capítulo 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono posto no céu, e assentado um sobre o trono. E agora o verso 4. E ao redor do trono havia 24 outros tronos. O que João viu em visão foi a sala do juízo. João viu em visão o tribunal celestial. Um trono e 24 outros tronos. E aí viu que na mão daquele que estava sentado sobre o trono existia um livro selado com 7 selos. Ninguém podia abrir. Mas era um livro importante. Porque nem o Pai podia abrir. Nem os anjos podiam abrir. Ninguém podia abrir. Mas se o Pai é o juiz do universo, se o Pai está sentado sobre o trono, com toda essa autoridade, por que ele não podia abrir o livro selado com 7 selos? Esse livro, irmãos, tinha um conteúdo que dizia respeito ao próprio Pai. Ninguém legisla em defesa própria. Ninguém se defende. Alguém acusado tem que ter alguém que o defenda. E o Pai foi acusado por Satanás lá no céu. O Pai foi acusado por Satanás lá no céu. E por que o Pai foi acusado? Porque não deu a Satanás o título de arcanjo, chefe dos anjos, mas deu a Jesus Cristo o título de arcanjo Miguel, o chefe dos anjos. Isso revoltou Lúcifer. E então ele levantou acusações contra o Pai, por causa da posição de honra que ele deu ao Filho. E o Pai não se defendeu. Mas o Filho se levantou em defesa do Pai. E houve guerra no céu, Apocalipse 12, verso 7. Houve guerra no céu, Miguel, arcanjo Miguel, aquele que se levanta para a defesa do Pai, expulsou o dragão e os seus anjos. Foram expulsos do céu, foram expulsos para a terra. Mas, queridos, a acusação de Satanás diante do universo ficou um ponto de interrogação. Eles foram expulsos, mas os anjos que permaneceram leais a Deus ainda tinham simpatia para com os anjos que foram expulsos do céu. Anjo é anjo. Anjo tem simpatia para com anjo. Eram amigos. Não estamos entendendo. Eles foram expulsos. Um terço dos anjos caíram do céu. O maior de todos os anjos, o mais bonito, foi expulso também. Nós não estamos entendendo. O verdadeiro caráter de Satanás era um mistério. Ele não se deu a conhecer por 4.000 anos. Não conheceram quem era Satanás. Por 4.000 anos não entenderam a razão por que Satanás tinha sido expulso do céu. Por isso Jesus veio à terra, para esclarecer a questão. Para mostrar quem é Deus e quem é Satanás. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o caráter do Pai, porque estava em jogo o caráter do Pai. É o caráter do Pai que estava em jogo. O caráter dele é que tinha sido o quê? Questionado, acusado, denegrido. E o Pai não se defendeu. O Filho o defendeu. No céu, foi defendido pelo Filho. Na terra, ele veio, nasceu da Virgem Maria, para defender o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço obra nenhuma de mim mesmo. Mas as obras que eu faço, é o Pai que faz em mim. Jesus veio para corrigir as distorções que Satanás lançou sobre o caráter do Pai. Satanás criou uma caricatura do Deus Pai. Satanás denegriu o caráter do Pai. Um Deus ruim, um Deus feio, um Deus tirano, um Deus que quer castigar, um Deus que quer... Queridos, Jesus veio para mostrar que o Deus da Bíblia é amor. Que o Deus da Bíblia é vida. Que o Deus da Bíblia é misericórdia. Por isso, quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco, e me diz, mostra-nos o Pai. Eu estou aqui para mostrar o Pai. Estou mostrando o Pai. Em nome de quem estou ressuscitando os mortos?
Em nome do Pai? Em nome de quem estou alimentando o faminto? Em nome do Pai? Em nome de quem devolvi o filho da viúva de Naim? Em nome do meu Pai? É o meu Pai que me mandou fazer as obras de misericórdia? Meu Pai não é este monstro que o diabo pintou? Meu Pai não é este tirano que o diabo pintou? Eu vim aqui para corrigir as distorções. Olha, todo este amor que vocês veem em mim pelas pessoas é o amor do Pai. E foi o Pai que pediu para eu morrer na cruz por vocês. Esse é o Pai. Então Jesus Cristo corrigiu, irmãos, as distorções. E quando Jesus morreu na cruz, acabaram as dúvidas. Quando Jesus morreu na cruz, e o Pai deixou Jesus morrer na cruz, para salvar a humanidade, não ficaram mais dúvidas na mente dos anjos no céu, que Satanás era um assassino e que Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é justiça. Mas ainda, queridos, as acusações não tinham sido refutadas em corte. Então, meus queridos, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, foi marcado o dia da corte. Foi marcado o dia da corte. A corte em que o nome de Deus seria justificado, limpo das acusações de Satanás, em corte. E a corte celestial foi marcada para o final das 2.300 tardes e manhãs, para o dia 22 de outubro de 1844, no final dos 2.300 anos, começou a corte. Foi nesse dia, 22 de outubro de 1844, que o leão da tribo de Judá, capítulo 5, e o verso 5 de Apocalipse, foi nesse dia, 22 de outubro de 1844, capítulo 5, verso 5, que o leão da tribo de Judá se apresentou e disse: eis-me aqui. Não chore, João. Não chore, João. Porque existe alguém que pode abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai e salvar a humanidade. Porque Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, diz aqui, raiz de Davi, verso 5, venceu. Por que ele venceu? Jesus tinha um propósito ao vir à terra e morrer por você. Ele adquiriu a autoridade de abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai. Pegar o livro da mão do Pai. O Pai entregou o livro na mão do Filho. E o Filho disse: deixa comigo, Pai. Eu tenho essa autoridade porque eu morri e eu venci. E agora diz o verso 7, irmãos, que o leão da tribo de Judá, verso 7, e veio. Estão lendo comigo? E veio. Quem veio? O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele veio. Veio a quem? Ao Pai. Aonde? No Santíssimo. Para fazer o quê? Pegar o livro. Ele veio, tomou o livro, verso 7, da mão direita do Pai, que estava sentado no trono. Queridos, por isso nós estamos dizendo que, quando Deus deu as visões para Daniel, do capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, Ele selou aquela visão, porque não era para aquele tempo, era para o tempo do fim. E agora, Ellen White fala no livro Testemunhos para Ministros, páginas 115, 114 e 115, fala: o leão da tribo de Judá, que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. O conteúdo do livro selado com 7 selos não diz respeito à história passada. O conteúdo do livro selado com 7 selos diz respeito, diz Ellen White, aos acontecimentos dos últimos dias. Está claro isso, irmãos? Por que eu dou tanta ênfase nisso? Porque se nós interpretarmos o conteúdo do livro selado com 7 selos como sendo a história passada da igreja, não faz sentido, irmãos. Porque esse livro foi desselado pelo leão da tribo de Judá em 1844. Para contar o passado ou para mostrar o futuro? Para que existe profecia? Para mostrar o passado ou para apontar para o futuro? Profecia aponta para o futuro, irmãos. O livro selado com 7 selos não foi desselado
antes de 22 de outubro de 1844, porque só então o filho, o leão da tribo de Judá, veio à presença do pai e recebeu o livro selado com 7 selos. Esta é a parte selada do livro de Daniel, desselada no livro do Apocalipse. Aqui lemos o livro desselado pelo leão da tribo de Judá. É a porção selada do livro de Daniel. As profecias seladas de Daniel não seriam mesmo entendidas antes do tempo do fim. Mas nós estamos vivendo no tempo do fim. E é isso que é mais... Nós estamos vivendo mais do que o tempo do fim. Nós estamos vivendo no fim do tempo. Fim do tempo é mais tempo do fim do que qualquer outra coisa. No fim do tempo. Foram exatamente essas cenas mostradas a João no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. A sala do juízo. E a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Daniel ficou na sua sorte, irmãos, para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Observem. Para entendermos as profecias de Daniel, precisamos aceitar a explicação que o próprio Jesus deu a João no Apocalipse. Jesus disse que o livro de Daniel é descerrado na revelação feita a João e nos transporta para as últimas cenas da história da terra. Isto está em Testemunhos para Ministros, página 115. A parte selada do livro de Daniel diz respeito ao juízo celestial. O tema central de Apocalipse e de Daniel é o santuário celestial. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito em Testemunhos para Ministros. Testemunhos para Ministros, página 115. O pecado é a transgressão da lei. E os que não aceitarem a luz com relação à lei de Deus, não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. A lei de Deus foi pisada até 1844. Em 1844, ao ser restaurada a verdade do santuário celestial, foi restaurada também a validade da lei de Deus. A primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, elas dizem respeito ao santuário celestial e à restauração da lei de Deus. Eu estou lendo Testemunhos para Ministros. O livro de Daniel é descerrado na revelação feita a João e nos transporta para as últimas cenas da história. Deus declara, portanto, queridos, que nós estamos vivendo no tempo em que o livro de Daniel deve ser entendido, juntamente com o Apocalipse, e haverá um grande reavivamento no povo de Deus. Nós estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Repetir-se-á a história passada. A história será repetida. Estudem o Apocalipse em ligação ao livro de Daniel, pois a história vai se repetir. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer excusa para não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Porém, os livros de Daniel e Apocalipse deveriam ser encadernados juntos e publicados. O alvo é unir esses 2 livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Isso está em Testemunhos para Ministros, página 117. Vejam, 116, 117. O livro de Apocalipse e de Daniel falam dos mesmos assuntos. Se o livro de Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos, e se o assunto principal da parte selada de Daniel 8 em diante é o santuário celestial, e ele foi desselado pelo leão da tribo de Judá, então, queridos, é porque o livro que o leão da tribo de Judá desselou no Apocalipse 5 diz respeito ao santuário celestial. Dá para você ver o link? Esse é o link. Pastor Robert Dean Davis, que é doutor aqui na AUC,
Ele fez o doutorado dele na Andrews, ele escreveu uma tese. A tese dele é sobre Apocalipse 4 e 5, mostrando que Apocalipse 4 e 5 se aplicam ao santuário, ao juízo celestial. Se aplicam ao juízo celestial. Que a grande sala do trono, com 24 outros tronos, e Jesus entrando na presença do Pai, recebendo o livro, tudo isso está falando do juízo celestial. Na tese dele, ele não estuda os 7 selos, mas ele coloca o livro selado com 7 selos no contexto do juízo celestial. É isso que nós colocamos também nesse livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. É o mesmo contexto. Agora, irmãos, para que tempo foi escrito o livro de Daniel? Daniel 12, verso 4. Abra sua Bíblia em Daniel 12, verso 4. Para que tempo foi escrito o livro? Vamos ler esse verso. Daniel capítulo 12 e o verso 4. Aqui lemos: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Muitos usam esse texto, e a ciência se multiplicará, para falar do telefone, da televisão, do iPhone, do iPad, dos aviões, enfim, da tecnologia. Mas, queridos, Deus não está falando da ciência tecnológica. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência profética, a ciência do estudo da compreensão da Bíblia. Esse é o conhecimento profético, porque o que estava selado era esta parte selada do livro de Daniel, que seria desselado no tempo do fim. E o conhecimento da profecia de Daniel e de Apocalipse aumentaria assustadoramente no tempo do fim. Por isso que o povo de Deus precisa estudar Daniel e Apocalipse, porque a parte selada foi desselada, foi aberta. Hoje o Apocalipse é um livro aberto. Lemos ainda no capítulo 12, verso 9, de Daniel, capítulo 12, verso 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Todos os teólogos adventistas entendem que o tempo do fim começou em 1798. E de lá para cá, as profecias começaram a serem entendidas. Porém, mais especificamente em 1844 para cá, quando começou a igreja de Laodiceia. O saber se multiplicará. No final do século XVIII, irmãos. Final do século XVIII foi 1798. Final do século XVIII. E o início do século XIX. Século XIX, 1800, né? Despertou-se um novo interesse nas profecias de Daniel. Em várias partes do mundo, pessoas começaram a estudar e a publicar livros sobre Daniel de uma hora para outra. Percebam, na Inglaterra, o pastor Edward Irving, isso foi em 1826, foi profundamente afetado pelo livro de Lacunza. Manuel Lacunza era um padre que publicou um livro sobre a volta de Jesus. E Edward Irving, pastor na Inglaterra, foi tocado pelo livro de Manuel Lacunza, e ele também escreveu um livro sobre o juízo, sobre a volta de Jesus. Isso na Inglaterra. No Oriente Médio, o Dr. José Wolff, por 24 anos, Dr. José Wolff, de 1821 a 1845, viajou extensamente pela África, visitando o Egito, visitando a Abissínia, na Ásia, atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Bucara, Índia, visitou os Estados Unidos no ano de 1837 e ficou conhecido como missionário de todo o mundo. Dr. José Wolff, pregando sobre as profecias de Daniel. Na América do Sul, Manuel Lacunza, um padre, 1731 a 1801, jesuíta espanhol, escreveu o livro La Venida del Messias em Glória e Majestade, traduzido em inglês em 1825. Na França e Suíça, o pregador Louis Gosselin. Na Índia, Daniel Wilson. Na Abissínia, Samuel Gobat. Na Alemanha, Johann Bengel. Nos Estados Unidos, Guilherme Miller. Estamos marcando para visitar a fazenda do Guilherme Miller e a capela de Guilherme Miller no dia 22 de outubro deste ano, 2011. Se prepare, tá bom? Vamos fazer uma festa espiritual lá na fazenda, na casa e na
na capelinha construída por Guilherme Miller. Outros pregadores no mundo todo, mas aqui nos Estados Unidos, o nome mais famoso que foi despertado para pregar a mensagem do advento, a mensagem do santuário, foi Guilherme Miller. Ele viveu de 1782 a 1849, ele morreu em 1849. Portanto, 5 anos depois da decepção de 1844. Esse foi o mais famoso nos Estados Unidos. Daniel não entendeu parte da sua profecia, porque estava selada. Mas nós estamos vivendo no tempo do fim. O mesmo aconteceu, queridos, com outros profetas que não entenderam as profecias que Deus deu a eles, porque eram profecias para o tempo do fim. O profeta não entende tudo o que ele escreve, porque não é para o tempo dele. Mas Deus nos deu a conhecer agora, antes da volta de Jesus, as profecias relacionadas aos eventos finais. O livro de Daniel, queridos, nos ensina 4 lições. Primeira lição que o livro de Daniel nos ensina, está no capítulo 3. Mostra que os governadores terrestres não podem forçar nenhum tipo de adoração. Capítulo 3 fala da estátua de Daniel, a estátua que Nabucodonosor mandou construir todinha de ouro, exigindo que os jovens se ajoelhassem e adorassem. E aquele capítulo 3 mostra que nenhum monarca terrestre pode forçar a adoração, porque só Deus pode ser adorado. Essa é a primeira lição do livro de Daniel. Segunda lição, Daniel capítulo 4, é revelado o poder e a autoridade terrestres não podem ser usados para fins de exaltação própria, porque quando Nabucodonosor usou toda a sua opulência, olhando para a cidade construída, a cidade de ouro, a cidade de Babilônia, ele disse, não é esta cidade que eu construí com a força do meu braço, para minha glória. No mesmo instante ele perdeu o juízo e se tornou um animal andando de 4 e comendo capim. Então a segunda lição no livro de Daniel é que os monarcas terrestres não podem usar a posição que estão para exaltação própria. Herodes morreu comido de bicho, em Atos capítulo 12, não é? Diz que Herodes morreu comido de bicho, porque ele usou da posição de rei para se exaltar. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que quando o povo, Herodes estava fazendo um discurso, e quando o povo disse, voz de Deus que está nos falando, ele não deu glória a Deus, e morreu na mesma hora comido de bicho. Deus não aceita e não permite que o monarca use a autoridade e a posição para exaltação própria. Essa é a segunda lição de Daniel. A terceira lição de Daniel. Daniel capítulo 5 revela que o poder e a autoridade e posição terrestres não podem ser usadas como uma oportunidade de condescendência própria ou gratificação egoísta. Lembram-se de Belsazar, usando a sua posição para profanar os vasos sagrados que vieram de Jerusalém, bebendo vinho, ele e as suas concubinas. Deus o atingiu, Deus o disciplinou. Quarta lição, em Daniel capítulo 6, Deus mostra que os poderes terrestres não podem ser usar a autoridade para proibirem a adoração. Lembra-se que no capítulo 6, proibiram adorar a Deus? E quem adorasse a Deus seria lançado na cova dos leões? Pois Deus deixou provado ali que nenhum monarca terrestre pode proibir o quê? Adoração a Deus. Deus libertou Daniel da cova dos leões para mostrar que Deus é o único a ser adorado, digno de adoração, e ninguém pode proibir que o povo o adore. Queridos, a progressão das profecias de Daniel é uma coisa que chama atenção. Daniel mostra uma progressão no tempo em suas profecias. Você pode anotar isso. Daniel capítulo 2 mostra isso que nós estamos fazendo hoje, é uma introdução ao livro de Daniel, certo? Nós não estamos estudando o livro de Daniel, nós estamos fazendo só a introdução. Essas são as primeiras páginas do livro. As primeiras páginas do livro são a introdução. Agora que vem o capítulo 1, que não vai ser hoje, não é? Vai ser na próxima aula. Estamos terminando. Então, mas o livro de Daniel mostra uma progressão no tempo, irmãos. O capítulo 2 de Daniel mostra uma estátua com cabeça de ouro. Quem quer completar? Peito e braços de prata, quadril de bronze
pernas de ferro e pés em parte de barro e parte de ferro. Aí, essa visão dada no capítulo 2, este sonho que Nabucodonosor teve, mostra a sucessão dos 4 impérios e termina com a queda do Império Romano em 476 da nossa era. 476 da nossa era. Agora, você chega no capítulo 7 e você vai encontrar os 4 animais representando de novo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O leão representando a cabeça de ouro, o urso representando o peito de braça, da Medo-Pérsia, e o leopardo representando o quadril de bronze, que é a Grécia, e o animal terrível, com dentes de ferro, representando as pernas de ferro, que é Roma. Mostra a sucessão dos impérios, igual ao capítulo 2, só que com símbolos de animais e não símbolos de estátua, certo? Mas, quando chega no Império Romano, o capítulo 7 não para no Império Romano. Ele avança mostrando o surgimento do poder papal do Vaticano. Então, e a perseguição que se faria ao povo de Deus, isso aparece no capítulo 7. Essa perseguição vai até 1798, quando terminou a perseguição contra o povo de Deus, 1798. Percebam então, irmãos, que o capítulo 2 leva você até o ano 476. O capítulo 7 leva-nos até o ano 1798. Aí quando você chega no capítulo 8, repete de novo a sucessão dos impérios, não começando com Babilônia, porque Babilônia já tinha caído. Agora o capítulo 8 já começa com a Medo-Pérsia, que era o império que existia no tempo do capítulo 8. Babilônia já não se falava mais, porque não era mais profecia, já era história. Babilônia já tinha se passado. Profecia trata de acontecimentos de hoje para frente. Profecia não trata de acontecimentos de hoje para trás. Por isso que o capítulo 8 de Daniel não começa com Babilônia, começa com a Medo-Pérsia, porque Babilônia já tinha caído. Mas, começando com a Medo-Pérsia, o capítulo 8 avança, passa o ano 476, passa o ano 1798 e vai até 1844. Ele avançou no tempo. Essa é a profecia do capítulo 8. Se, queridos irmãos, agora analisem. Se a primeira profecia leva-o até 476, a segunda leva-o até 1798 e a terceira profecia leva até 1844, o que nós esperamos da quarta profecia de Daniel, que é o capítulo 11 e 12? O capítulo 11 e 12 é a maior profecia do livro de Daniel. E é a menos estudada. A maior profecia de Daniel não é o capítulo 2, nem o capítulo 7, nem o capítulo 8. A maior profecia, o maior capítulo, é o capítulo 11 e 12. Se as outras visões foram avançando no tempo, chegando até 1844, é de se esperar que a profecia do capítulo 11 e 12 nos levam além do ano de 1844. Ou seja, a volta de Jesus. Por isso que o capítulo 12 diz assim: e Miguel se levantou para libertar o seu povo. E naquele tempo haverá uma perseguição como nunca houve. Estão vendo isso? Capítulo 12, abra sua Bíblia. Por isso que a última visão de Daniel não para em nenhum ano, irmãos. Não para em nenhuma data. Ela avança, avança, avança até chegar aonde? Na volta de Jesus. Mostrando Miguel se levantando para libertar o seu povo. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo, que tempo? No tempo em que a visão do capítulo 11 ia alcançar o seu clímax. Naquele tempo, o grande príncipe, Miguel, se levantará. Este que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Amém? Está falando dos nossos dias. Miguel ainda não se levantou, mas ele vai se levantar.
No momento em que sair o decreto dominical, no tempo em que vier a perseguição e houver a sacudidura da igreja de Deus, no tempo em que nós tivermos que abandonar as cidades, fugir das cidades, no tempo em que você estiver sendo caçado, lembre-se, você não está sozinho. O anjo do Senhor se acampa ao redor do povo de Deus. E Miguel está de olhos sobre nós. Seus olhos estão sobre nós, cuidando, porque somos a menina dos seus olhos. Ele nos protege, ele nos ama. Por isso a Bíblia diz, Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo. Amém? Esse é o consolo que Deus nos dá. Esta é a profecia de Daniel para os nossos dias. Amém, irmãos? Amém. Aleluia.